Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, nós agradecemos o amparo dos bons espíritos, responsáveis pela divulgação do bem, do amor, da paz, do espiritismo na Terra. Joana de Ângeles, espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Alimenta-te para viver, sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Morre-se mais de excesso ou de alimentação irregular do que pela falta do pão. O exagero, o desperdício de uns responde pela falta e escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal, mas as complexas misturas, as extravagâncias na alimentação constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade, para viveres por longos anos com saúde ideal. Meus irmãos, a boa alimentação é um dos grandes desafios que nós vivenciamos na atualidade e precisamos prestar contas disso. Observemos como estamos nos alimentando, para que estamos comendo, observemos os horários, aquilo que realmente colocamos dentro do nosso corpo, porque precisamos de um corpo saudável para que nós, espíritos imortais, possamos aproveitar ao máximo essa experiência na carne. E eu convido agora você a se unir comigo a essa rede de amor. São milhares de mentes e corações que neste momento estão unidos e vamos orar. Nós vamos vibrar juntos pela paz no mundo, pelo equilíbrio físico e mental de todos nós. Senhor Jesus, Mestre das nossas almas, Pastor querido, que nos orientas pela senda do bem, que neste momento nossas mentes e nossos corações unidos possam abrir um canal interdimensional através do qual o teu amor venha iluminar a terra, acalmar mentes e corações, onde haja um irmão sentindo-se só, que a tua presença, Senhor, se faça. Ajuda aqueles que estão se preparando para a partida para a pátria espiritual, que tenham fé, confiança e equilíbrio. Auxilia, Senhor, os que estão retornando à carne através do processo da reencarnação. Envolve, Mestre Jesus, a mente daqueles que têm responsabilidades na condução dos povos. Orienta a todos, Senhor. Que a tua luz faça com que a mente dos homens se aquiete e que o teu amor seja vivo e presente em todos os corações. Obrigada, Senhor, e que assim possa ser. Está no ar o Despertar Espírita. Está aqui conosco Gerson Monteiro. Ele é escritor, expositor espírita, colunista do jornal Extra e vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós vamos conversar hoje sobre os perigos da mediunidade. Seja bem-vindo, Gerson, ao nosso programa. Nós agradecemos mais uma vez a nossa participação nesse programa. Eu fico muito feliz quando você está aqui conosco. Eu viu? também. O Livro dos Médiuns, uma das obras fundamentais da doutrina espírita, nos traz esclarecimentos indispensáveis para o entendimento da mediunidade, para a sua prática, a preparação do médium, a organização das reuniões mediúnicas, mas também apresenta as dificuldades que podem advir da falta dessa preparação adequada. Allan Kardec nos adverte no item 222 do Livro dos Médiuns que a prática do Espiritismo demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores.
Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a serem vítimas deles. Quando fica evidente a presença da mediunidade ostensiva, devemos buscar orientação segura, casas espíritas sérias, que possuam estrutura capaz de neutralizar interferências de espíritos brincalhões ou mal intencionados, encaminhando-os para o amparo espiritual. A que perigos a prática da mediunidade pode nos expor? Como identificar instituições e médiuns sérios? O Despertar Espírita hoje vai tratar dessas questões. Bem, vamos começar então falando dos riscos, dos perigos da prática mediúnica, que é maravilhosa, fantástica. As maiores alegrias, gente, da minha vida foi diante da espiritualidade, do trabalho nas reuniões mediúnicas. Mas exige-se bastante apuro e conhecimento, né? É verdade. Eu estou me lembrando que por volta dos meus 16 anos, ingressei na Mocidade Espírita Dias da Cruz, na cidade de Juiz de Fora, na Casa Espírita, na Rua de Sampaio. Lá por volta, já meio frequentando também as reuniões da Casa Espírita, eu fiz uma consulta. Eu queria saber se eu podia praticar a mediunidade, eu queria desenvolver a faculdade mediúnica, né? E a resposta que eu recebi, né, do amigo da casa é de que eu precisava estudar espiritismo. Eu confesso que eu fiquei passado como eu já tinha lido algumas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo e achava que já conhecia o Espiritismo. Então, você vê uma casa séria, porque eu tive uma orientação segura e a partir dali, realmente, cada vez mais estudando. Só lá, depois, por volta dos meus 22 anos, que eu comecei o trabalho como médium passista. Então, é muito importante a questão do estudo. Quando aí você fala na identificação de casas sérias, é você ver o programa da instituição. A casa que tem palestras públicas, o estudo sistematizado, reuniões de estudos de obras básicas ou da sede André Luiz, isso é muito comum. Então, o estudo é que vai marcar realmente se a instituição está orientada corretamente e que possa orientar. Então, vejamos, uma criatura, né, que deseja desenvolver a mediunidade. Porque você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Eu cheguei já a ver verdadeiros absurdos. Criaturas que tinham uma faculdade ostensiva, recebia espírito atrás de espírito, e na primeira reunião que ela foi na casa, colocaram ela na mesa mediúnica para ela receber espírito. E segundo ela, depois até mais tarde, ela recebeu nesse dia mais de 20 espíritos, um atrás do outro. Então, primeira coisa, se a pessoa tem a faculdade mediúnica ostensiva, nada impede que ela tenha que estudar, tenha que se preparar. É o mesmo que você vai fazer experiências químicas, com elementos químicos, entra no laboratório sem conhecer os elementos, né, o que produz. Então, no momento que você faz uma mistura de um elemento A com elemento X, pode explodir o laboratório. Assim, muita gente no campo da mediunidade começa realmente ao desenvolvimento mediúnico sem saber para quê, por quê, e a coisa mais importante, que é exatamente a sua preparação espiritual, a sua reforma moral, o seu desejo realmente de se modificar, porque o bom médium, segundo até Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, é aquele que tem a boa assistência dos bons espíritos. Veja bem, o bom médium não é aquele que tem aquela faculdade no maior grau, mas aquele que tem a boa assistência dos espíritos luminosos. Isso aí é fantástico, né? Já diz tudo. Kardec, então, no Livro dos Médiuns, ele orienta que antes da parte prática, nós deveremos estudar a teoria para sabermos como lidar com as situações que eles se apresentam, não é verdade? Quando nós chegamos a iniciar diversos grupos da desobsessão
aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o que eu fazia? Antes de começar a prática mediúnica, primeiro os companheiros já tinham feito cursos, já tinham estudado 1 ano, 2 anos. Eu colocava o livro dos médiuns na mão, o livro de Obsessão também do André Luiz, e somente estudos. Nós estudávamos como se processa, só depois que nós iniciávamos a prática mediúnica, né? Então, acho que a base é essencial para o êxito da tarefa mediúnica. Então, a pessoa que está com a mediunidade muito ostensiva, ela está percebendo tudo, incorporando, mas desconhece a teoria, ela deve logo ser encaminhada para a reunião de desobsessão? Não, de forma nenhuma. Ela poderá ser assistida como paciente de uma reunião de obsessão, se ela tem, de fato, né, o problema obsessivo. Foi o caso de uma companheira, e na época eu era presidente da USERJ, né, hoje SERJ, e ela, enquanto sentada, mais ou menos, passou por ela 5 entidades manifestando-se, mas uma atrás da outra, mas um fenômeno autêntico. Então, aconselhei ela a procurar uma casa séria, lá em Nilópolis, e ela, então, foi atendida na reunião de obsessão para exatamente ajudá-la no campo da assistência, na sua cura, né, na sua libertação desse fenômeno. Depois que ela se equilibrou, que os espíritos foram afastados temporariamente, ela então passou, mais tarde, ao trabalho do desenvolvimento mediúnico. Então, pode acontecer do médium necessitar dessa assistência, mas nunca colocá-lo para atuar mediunicamente. No campo da psicofonia, perfeitamente. Tá certo. Tem que haver primeiro uma preparação, um estudo. A mediunidade, ela pode levar à loucura? Bem, até uma doença física pode levar à loucura, né? O que Kardec chama atenção nesse item 222, que se chamou atenção no início, em O Livro dos Médiuns, dos inconvenientes e dos perigos da mediunidade, é que a pessoa enfraquecida mentalmente, se ela realmente exercer exaustivamente, né, forçar o cérebro, pode realmente causar uma lesão orgânica, né? Um processo obsessivo pode causar uma lesão orgânica. Então, levar à loucura não quer dizer que o fato de ser médium, que ele será louco, mas o exercício da faculdade sem cometimento, sem equilíbrio, sem orientação espiritual, pode perfeitamente causar um dano mental. E já são aquelas pessoas que gostam de receber espíritos em casa, que começam a exercitar a mediunidade em casa. O que nós falaríamos para elas? Eu, certa ocasião, uma senhora que fazia o culto cristão no lar, que é louvável, todos nós devemos fazer, o estudo do Evangelho, etc., ela começou a dar passividade. E acabou que a filha entrou num processo obsessivo muito grande, porque eu disse: minha senhora, quando você quer tratar de pessoas doentes, você leva para onde? Para o hospital. Se você pegar esses doentes e colocar dentro da sua casa, o que vai acontecer com o seu lar? Então, no fundo, a senhora trouxe para dentro do seu lar almas doentes que foram atraídas pelas reuniões mediúnicas que ela fazia, aproveitava o culto. Portanto, se no hospital há espaço psíquico até para isso, você tem chance. Agora, no momento que alguém começa a fazer dentro do próprio lar essa experiência, aí é que exatamente mora o perigo. Uma vez que, se ela não tem ninguém para exercer, no caso, a crítica, que é muito importante, ela será vítima fácil de espíritos enganadores, né, os chamados falsos profetas. Portanto, a reunião mediúnica dentro do lar é de fato um perigo muito grande, pode levar, como o caso levou, a família toda a um processo obsessivo, a desestrutura do lar e até a falta de harmonia.
Bem, mas e a atividade mediúnica, assim, intensa? Ela pode causar a fadiga da pessoa? Bom, eu já vi também determinado médium que ele era um médium curador e utilizava essa faculdade muitas horas do dia. Eu não tenho dúvida, ele gastava a sua energia vital, enfim, ele trabalhava, ele precisava trabalhar profissionalmente para o sustento da família, mas ele dedicava um grande tempo para exatamente a cura, o gasto de energias, era médio também de efeitos físicos. Isso pode realmente levar a uma fadiga, desde que não haja controle. Por que o André Luiz recomenda, na reunião de desobsessão, que o médium psicofônico restrinja apenas 2 manifestações de espíritos enfermos, né, de almas necessitadas? 2 manifestações apenas. Uma certa instituição também, que eu fiquei sabendo, a médium disse que ela recebia 6 a 8 espíritos, que ela chegava em casa, não tinha condições de fazer mais nada, e que o marido já estava querendo sair fora de casa. Então, é a fadiga. Tudo tem que ser feito com equilíbrio, né? O livro Desobsessão, do André Luiz, é um manual, né? Um código de orientação para você não cair no excesso, e aquilo tudo dentro de um equilíbrio, de uma ordem. Certo. Quando a criança já apresenta desde cedo uma mediunidade muito ostensiva, ela vê os espíritos, ela ouve, enfim, nós podemos orientá-la já sobre esses assuntos da mediunidade, como agir com a criança que apresenta uma mediunidade ostensiva? Bom, em primeiro lugar, o melhor local para orientá-la é o centro espírita, né? O que eu geralmente sugiro? Primeiro, que a família faça o culto doméstico em casa, né? O culto cristão do lar, em casa. Segundo, a frequência na escola espírita de evangelização, né? Então, ela vai começar também a estudar o espiritismo de acordo com a sua faixa etária e, ao mesmo tempo, tomar passes, porque ela não tem condições de desenvolver as faculdades, né? Se ela estiver, por exemplo, no campo da psicofonia, né, ou da psicografia, como ela vai saber distinguir se é um bom, se é um mau espírito, né? Então, tudo tem uma razão de ser. Eu tive uma das minhas filhas que, por volta de 15 anos, começou com sinais bem fortes, né, da mediunidade ostensiva, e a orientação foi que ela tomasse passes, frequentasse uma reunião que nós tínhamos de cura, né, mas simplesmente como assistente, que ela assistisse à reunião para ela participar, ser ajudada, não reunião de obsessão. Era uma reunião de cura, que havia até materializações de espíritos, mas que lá ela estava sendo realmente tratada. Quando ela chegou a um estágio, já com 18 anos, aí ela começou a fazer parte de um grupo, dando parte como médium passista. Mas tudo isso gradualmente, mas de forma nenhuma a orientação foi para que deixasse ela desenvolver a sua mediunidade ostensivamente. E quando é que nós podemos saber se é o momento que o jovem já tem condições de trabalhar mediunicamente ou de ser encaminhado para uma reunião de estudo para a educação do médium? Isso não vai depender da idade, né? Eu falei 15 anos, que foi realmente, e 18, porque também ela estudava desde criança, né? Frequentando lá em casa, o culto doméstico no lar, a escola de evangelização, e depois a mocidade espírita, ela teve uma formação básica de estudo do espiritismo, né? Mas por volta dos 18 anos houve realmente uma certa maturidade que ela alcançou, claro, através do estudo, do equilíbrio também emocional, que isso também é muito importante. Então nós vimos que ela já tinha condições de começar no trabalho do passe, uma coisa bem simples para que ela pudesse trabalhar. Depois até ela começou a participar do grupo da desobsessão. Então não existe uma idade, vai depender.
Chico Xavier, com 17 anos, estava trabalhando na psicografia. Então, cada espírito traz o seu grau de evolução e as suas experiências. Tudo vai depender do grau de maturidade moral do espírito, né? E aí, realmente, nós poderemos ou não avançar nessa questão da educação do médium. Mas nós vamos dar uma pausa para o nosso intervalo, mas nós voltamos já já. Fique agora com o musical Kardec, de Luiz Pedro Silva Paulo. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800
ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. Se você nos assiste pela tvnovaluz.com, escute também a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM. Nós queremos agradecer a você que prestigia os nossos programas. Obrigada pela sua companhia. E nós agradecemos também aos associados do Clube de Arte que mantém a nossa programação na rádio e na TV. Bem, Gerson, se a mediunidade ela tem como base o organismo humano, todos somos médiuns? Eu costumo dizer que o Livro dos Médiuns é um verdadeiro tratado de mediunidade, né? Kardec, na sua simplicidade, simplesmente chamou o Livro dos Médiuns, mas, na realidade, é um tratado de mediunidade, né? E, segundo ele, todas as criaturas humanas são médiuns, porque a faculdade mediúnica radica-se no organismo, né? Agora, o uso dela que vai depender da moral da criatura encarnada. Pois bem, então, o fato de todos nós sermos médiuns não significa que todas as criaturas têm faculdades ostensivas, né? Em determinado grau. Agora, qual é a pessoa que não ouve na sua consciência aquela voz, não faça isso, o anjo da guarda falando, né? Que ela intuitivamente recebe os pensamentos. Então, através de sonhos. Sonhos, sim, né? Pois é. Mas a faculdade mediúnica, no caso, ela acordada, né? Em vigília. E é evidente que todos nós possuímos, em determinado grau, um mais latente, outros menos, mas de qualquer maneira todos têm essa sensibilidade. Quer dizer, é o fato de poder se comunicar com os espíritos desencarnados. Agora, a questão da mediunidade ostensiva vai depender aí já de um certo desenvolvimento. E eu me lembro que, em certa ocasião, um companheiro que tinha faculdade mediúnica de efeitos físicos e ele fez uma pergunta aos benfeitores espirituais, foi até o Dr. José Gleber, lá na cidade de Caratinga, onde eu participei de reuniões de materialização, e ele falou então, pode deixar que nós vamos preparar agora o seu organismo, já que você deseja agora desenvolver a faculdade. Então os amigos espirituais iriam ajudá-lo no campo orgânico para o desenvolvimento da faculdade de efeitos físicos. Agora, quando a pessoa deseja, ela se apresenta, ela deseja educar a sua mediunidade, desenvolvê-la, o que é feito na casa espírita? Bom, em primeiro lugar, se ela deseja, o mais importante é o seu comportamento moral, né? O comportamento ético, como ser humano, enfim, buscar o desenvolvimento da sua faculdades morais. Agora, é muito importante ela saber que precisa orar, não é isso? Fazer as meditações, estudar o espiritismo. Então, as condições normais seriam essas, né? No dia da reunião mediúnica, os amigos espirituais, eles aconselham a alimentação leve, nada de carne,
se a pessoa fuma, no caso, que nem deve fumar, enfim, manter um determinado padrão, não falar mal da vida alheia, que eu acho que esse é o grande jejum que nós precisamos fazer. Enfim, bons pensamentos, não sentir cólera, raiva, manter um padrão emocional capaz dele ser um bom médium no sentido de sintonia com os bons espíritos. Como nós falamos ainda há pouco, o bom médium é aquele que tem assistência maior dos bons espíritos. Muito bom. E quais os riscos reais da prática da mediunidade? Bem, os riscos, quando a pessoa não tem conhecimento, ela pode enveredar por um caminho em que ela vai se associar a espíritos mentirosos, os chamados falsos profetas, e esses espíritos poderão levá-la a um processo de fascinação, né? Com base na vaidade. Na vaidade, no orgulho. Perfeito. Não é? No egoísmo. Exato. E principalmente no campo o médium fascinado, ele é exatamente pelo campo da vaidade, ou ainda vendendo a sua mediunidade. No momento que alguém começa a ganhar dinheiro com obras mediúnicas, seja através da psicografia, seja lá de qual forma for, na cura, etc., ela vai se associar a espíritos de uma categoria inferior que poderão levá-la a uma situação bem difícil, né? Então, é muito cuidado que nós chamamos a atenção para o campo da sua moralidade, usar as faculdades mediúnicas para o bem, né? Principalmente na cura. No livro Instruções Psicofônicas, tem o caso do Mozart, que tem uma manifestação. Ele na Terra foi um médico curador. Leiam lá essa mensagem dele, que ele acabou realmente começando a vender as suas faculdades, receitinha, recebendo presentes, os elogios, aquela coisa toda, vendeu a sua mediunidade e acabou perdendo o equilíbrio, voltando ao mundo espiritual num estado de penúria e de sofrimento muito grande. Como é que nós podemos identificar os espíritos? Porque muitos espíritos, eles, para angariar a simpatia e a confiança do médium, eles começam a falar coisas justas, ponderáveis, equilibradas, mas depois você percebe que entre uma fala e outra começa a haver algo estranho. Como é que nós vamos identificar se o espírito é mistificador ou não? Bom, Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele trata até no capítulo 6º, em que ele fala da introdução, né? Que ele fala exatamente a respeito da linguagem. Você vai poder saber de quem se trata através da linguagem. O bom espírito jamais ele vai se trair, né? Ele mantém aquele seu pensamento. Mas é importante que as criaturas, mesmo já em desenvolvimento mediúnico, mesmo já com algum conhecimento, que ela deve estar sempre preparada para analisar, para criticar, receber crítica do orientador da reunião mediúnica, até dos seus próprios companheiros do grupo mediúnico, porque essa é uma forma dela não ser enganada. O que um espírito tenta mistificar, sim. Eu me lembro, numa reunião de desobsessão, eu fui atender um espírito manifestante e, através do lamento, do choro, parecia uma alma sofredora. Naquele momento, eu fiz uma prece, mas comecei a sentir que algo diferente. Ele estava tentando passar por um espírito sofredor, mas ele estava tentando me enganar. No momento em que eu fiz uma prece, eu vi pela vidência que ele era um espírito totalmente desequilibrado, né? Foi quando então eu disse: meu irmão, em nome de Deus, sobre ele, e ele teve que se revelar. Então é preciso, com toda a seriedade
para não sermos enganados. E também a mediunidade, ela exige que a pessoa tenha perseverança na frequência à casa espírita, porque às vezes as pessoas vão, mas faltam muito, depois retomam. Como é que tem que ser essa postura moral, mas também a perseverança do médium? Isso eu acho que é básico, né? O André Luiz, no livro Desobsessão, ele recomenda que se a pessoa faltar 3 reuniões sem justificativa, né, foi trabalhar em outra cidade fora, né, profissionalmente, um parente doente, ou ela mesma, ela tem que comunicar ao diretor do grupo. Se ela não comunicar, não passar, enfim, não ter responsabilidade disso, o diretor dos trabalhos pode substituir tranquilamente. Então, a assiduidade é fator fundamental para quem desenvolve as faculdades mediúnicas. É um compromisso, já que a gente não comparece no trabalho todos os dias, no horário certo, então o médium também tem que ter esse compromisso. Principalmente a assiduidade é muito importante. Eu sempre costumava dizer lá nós organizamos 3 grupos da desobsessão. E às vezes, determinados médios, eu percebia a faculdade mediúnica dele pequenininha, quer dizer, mas o companheiro era assíduo, estudioso, trabalhava. Quando demorar mais algum tempo depois, a faculdade dele desabrochava com uma facilidade muito grande. Então, por quê? A assiduidade, o compromisso e a responsabilidade assumida. Quais os benefícios? Porque nós falamos dos riscos, agora vamos falar dos benefícios. Quais os benefícios que a pessoa que se dedica à prática da mediunidade, a ser esse meio termo, né? Esse canal interdimensional através do qual a espiritualidade superior atua na Terra, quais os benefícios que ela aure disso? Bem, eu vou falar por mim mesmo, né? Eu senti, por volta dos meus 17, 18 anos, que eu tinha, inclusive até tirei uma receita mediúnica no André Luiz, na rua Jiquibá, e deu conta que eu tinha que fazer um trabalho da desobsessão, que eu precisava realmente tratar do meu processo obsessivo, né? Eu realmente, nessa época, eu não gostei muito não, como obsediado, né? Mas a verdade era um fato, né? Então, quando eu comecei a trabalhar no campo da mediunidade, esses meus inimigos foram tratados também, porque na reunião que eu comparecia, eles também compareciam. Se lá se falava em perdão, eles também eram obrigados a falar em perdão. Então, de fato, eu senti que ao longo do tempo eles foram se afastando e depois, em determinado momento, eu senti que tinha terminado aquela pressão obsessiva. Então, eu acho que o maior benefício para o médium é essa limpeza psíquica que nós temos, porque no momento que você está numa reunião, seja uma palestra, você dando passe, você está sob o influxo dos espíritos benfeitores espirituais, e esses amigos espirituais vão, né, fazer, como sempre, a limpeza psíquica em você, vai restaurar suas energias, vai recompor o seu aspecto perispiritual. Então, eu acho que o maior beneficiado, nesse particular, somos nós. E o que nós podemos falar das reuniões de desobsessão? Como é que elas transcorrem? O que acontece nessas reuniões? As pessoas têm, assim, muita fantasia, desejam saber o que acontece. Vamos explicar com clareza o que é. Bom, no livro Desobsessão, do André Luiz, né, ele explica que é uma espécie de um manual. Sabe como é que o André Luiz ditou esse livro? Certa ocasião, um grupo de jovens foram ao Chico Xavier e queriam saber como fazer reunião, etc., né? E foi então que o André Luiz traçou aqueles comentários, tanto que depois, mais tarde, quando esse grupo de jovens foi procurar o Chico, deu no livro de Desobsessão, exatamente sair para isso. Mas com Desobsessão, o Chico não deve estar muito certo, não, para desenvolver a mediunidade. Porque, de fato, o livro de Obsessão é um manual,
é um orientador, né, de facilitador da organização de um trabalho mediúnico, a oração pela manhã, o problema da alimentação, o estudo, etc. Então, a reunião de obsessão é uma reunião em que nós tratamos espíritos enfermos. O grupo que nós dirigimos, por último, tinha um trabalho de assistência aos suicidas. Havia uma espécie de um convênio com a Legião, Hospital Legião de aquele grupo Legião de Maria, né? Do livro Memória de Suicida. Então nós tínhamos um trabalho junto com os suicidas. E aliás, não é por acaso que o meu primeiro livro que eu publiquei foi Suicídio e Suas Consequências, né? Portanto, é uma reunião de tratamento, de orientação, em que nós procuramos conversar, dialogar com aquele espírito necessitado, desorientado, para que ele possa libertar. O doutrinador é um mediador. Ah, mas ele fez isso. Mas, meu amigo, mas naquela época ele fez isso, ele agora, observa se ele já não melhorou bastante, né? Então é esse trabalho que eu chamaria até um consultório de psicologia. Tem que ter tato, habilidade para lidar com esses espíritos. E são diversos os tipos de espíritos que aparecem nas reuniões mediúnicas. Tem aqueles que perseguem determinadas pessoas, mas tem os que perseguem a causa, as obras do bem, né? Existem espíritos que se apresentam tal como são, com raiva, né? Falando palavras mais duras. Outros querem envolver, como esse que se apresentou, né? Primeiro como se fosse um sofredor, mas também existem muitos que vão, que não sabem nem que desencarnaram. Perfeito. Que acabaram muitas vezes de desencarnar ou desencarnaram já há algum tempo sem se darem conta de que estão no mundo espiritual. E outros ainda sentem dores. Como é que é essa atividade múltipla de você poder socorrer cada tipo que aparece, né? Cada tipo psicológico que aparece nesse tipo de reunião? Interessante que antes de começar, aliás, começou a reunião, fez a prece, o orientador espiritual, ele como que traçava para mim, que eu era o dirigente, o perfil dos doentes que seriam tratados. Havia realmente sempre uma característica maior, né? No caso, espíritos inimigos, espíritos, vamos dizer assim, de suicidas. Havia sempre uma característica. Mas cada um de nós, o orientador, o doutrinador, o médico esclarecedor, ele tem que exatamente procurar auscultar, ouvir o espírito falar e passar para isso. Agora, um dos benefícios maiores que para mim, na reunião de obsessão, que o André Luiz diz que quando a pessoa está muito obsidiada, o grupo pode e deve acolhê-la, porque a reunião é uma terapia de grupo. O companheiro obsediado, quando ele comparece a nossa reunião, ele vai ouvir, né, aquilo que a gente fala para o espírito necessitado, que ele também está precisando, né? Certa ocasião, um amigo meu, engenheiro, tinha um colega também engenheiro, e ele disse assim: eu tenho um companheiro, mas ele anda com umas ideias esquisitas, mas ele é católico. Então eu procurava sempre ouvir o mentor espiritual, e o mentor espiritual assim: não, ele deve vir, não deve demorar muito. Ele sentou atrás como visitante, e o primeiro espírito, através da médium, é um suicida, um indivíduo que deu um tiro com uma pistola 45. Quando terminou a reunião, ele disse assim: não precisa mais nada. Eu havia comprado uma pistola 45 para me matar, agora já vi que não adianta. Então, as reuniões de obsessão têm essa faculdade de ajudar as pessoas obsidiadas de orientação. Mas quase sempre são aqueles espíritos, principalmente os vingativos, que causam uma série obsessiva bem grande. A reunião de desobsessão é um tipo de reunião mediúnica, mas existem vários. Existem as reuniões de psicografia, onde os médiuns se reúnem, oram, fazem leituras e depois psicografam,
mensagens. Existem as reuniões que trabalham a cura, as energias espirituais para a cura do corpo físico e do perispírito, o equilíbrio orgânico. Existem as reuniões de materialização. Você traz muita experiência com relação a reuniões de materialização, então eu queria conversar um pouquinho sobre elas com você. Participei 30 anos. E é algo assim muito difícil, porque não é sempre que se encontram médiuns com potencial mediúnico de doação de ectoplasma, que são aquelas substâncias que são utilizadas pelos espíritos para se materializarem. Como foi isso? O que você pode falar para nós? Bom, eu fui como doente, né? É. Eu tinha perdido filhos, né? As coronárias, então fui convidado a comparecer para fazer o tratamento das coronárias. E depois que eu fiquei curado, porque o Dr. José Feglev trouxe uma radiografia no espírito materializado, né? Colocou a radiografia aqui no meu coração, como que bateu uma radiografia, fez assim, mostrou: Bezerra, examina. Aí o doutor Bezerra está de alta, curado. Como o pobre vê muito esmola, né? Só que depois eu tive que assumir a vice-presidência do grupo e a presidência do grupo de materialização, numa reunião aqui com o Chico. Seguro o bastão e não largo o bastão. Nessa reunião eu fui como doente e comecei a ver, né, os fenômenos que ali se produziam das mais variadas formas, né? As operações, as cirurgias, o aparelho dos raios curativos para a cura do câncer. E saiu uma luz, era uma espécie de um aparelho assim, que saiu uma luz vermelha, muito, muito intensa, muito bonita. E um belo dia eu já estava como vice-presidente, terminada a reunião, estava ali dentro, me deu curiosidade de ver o tal aparelho dos raios curativos lá dentro da sala onde o médico ficava deitado, né? Só tinha uma mesinha, uma cama, coisa simples. E eu entrei, olhei, não vi nada desse aparelho, né? Bom, e uns meses depois, o Chico Xavier convidou-nos, o pessoal do grupo, a participar de ir na casa dele, lá em Uberaba, para receber orientação. Em dado instante, o Chico sentado assim na ponta da mesa, e o Antônio, o médico, o pessoal todo: Gerson, aquele aparelho dos raios curativos, sabe? Diga: sei, Chico. Ele, com uma delicadeza: aquele aparelho, eles trazem do plano espiritual de nosso lar, materializam na Terra, fazem os tratamentos, desmaterializam e levam de volta para nosso lar. Entendeu? Aí eu digo: entendi. Porque os companheiros do grupo não sabiam que eu tinha entrado lá. Eu acredito que foi o Palminha, né, que gostava muito. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi. A minha curiosidade era sadia, tanto que gerou conhecimento, né, que o aparelho eles traziam, né, de nosso lar, materializavam na Terra e levavam de volta, né? Foi realmente experiências muito gratificantes. Nós estamos chegando próximo ao término, infelizmente, né? Gostaríamos de continuar aqui conversando com você sobre esse assunto, que é maravilhoso. Eu gostaria das suas palavras finais. Quem naturalmente traz a tarefa, eu não digo missão, né? Prova, que também o médium não é um sofredor. O médium é alguém que trouxe um prêmio do mundo espiritual para trabalhar no campo da sua recuperação espiritual. Se ele traz essa tarefa, que ele desempenhe com seriedade, buscando cada vez mais se reformar moralmente, para ele ser médium dos bons espíritos. Não basta ele ser médium para que ele sintonize sempre com a espiritualidade superior ou com aqueles bons espíritos para ajudá-lo na sua tarefa mediúnica. Obrigada, Gerson, pela sua presença no nosso programa. E eu agora convido você para um momento muito significativo. Hoje nós vamos tratar a questão da desobsessão através da visualização terapêutica. É um processo
que pode começar agora, mas que vai exigir de você a prática do bem, a autoobservação, para que perceba que ações, que pensamentos, que palavras, que opções na sua vida atraem as entidades perturbadoras. Mas nós podemos, com a oração, com a visualização, começar neste processo de desligamento com as entidades perturbadoras. E eu proponho a você que neste momento inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire, relaxando o seu corpo o mais que puder. Com o corpo relaxado, a sua mente se torna mais ágil e você pode imaginar que está diante do Cristo no lago de Genezaré. Aquele lago que de tão extenso era chamado de Mar da Galileia. Imagine, as estrelas começam a brilhar agora na abóbada azul do firmamento. Ouça o marulhar das ondas no seu infinito ir e vir. Sinta o aroma da maresia. Integre-se a este ambiente sagrado. Sinta a presença de Jesus, o Mestre, com os seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio, à moda dos nazarenos, sua barba, suas vestes de época resplandecentes de luz. Sinta esta presença sublime e o doce olhar de Jesus para você. Sinta o amor do Cristo neste olhar. E neste momento Jesus estende as suas mãos de luz e começam a se derramar energias libertadoras sobre a sua cabeça. Observe essas energias como jatos luminosos que começam a penetrar pelo alto de sua cabeça, ativando o seu centro coronário e também no centro da testa, o seu centro frontal. Observe que essas luzes trabalham no seu cérebro físico e na matriz perispiritual. Com os olhos da sua mente, perceba-se iluminado, iluminada, e esta luz vai descendo, envolvendo agora o seu pescoço, ativando o centro laríngeo aí, e continua o seu curso, chegando ao seu tórax, ao centro cardíaco, localizado bem no centro do seu peito, sede de emoções e também do sistema endócrino, imunológico. Este centro de força muitas vezes está congestionado por energias de culpa, de ressentimentos, de ódio. Neste momento, vamos pedir a Jesus que neutralize essas energias que acabam nos vinculando a entidades perniciosas. Vamos desejar que esta luz do Cristo trabalhe neutralizando todo o mal e ativando todo o bem. Sinta que o seu tórax está totalmente iluminado e essa luz caminha agora envolvendo o seu abdômen, pernas e pés. Vamos agradecer. Obrigada, Senhor, por este momento de libertação. E caso haja ligação eletromagnética com entidades enfermas, que elas possam ser levadas e essas ligações desfeitas. Obrigada, Senhor. Fica conosco, agora e sempre.
Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança para o mês de junho o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, volume 2, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Arara, São Paulo, uma realização da editora Frater. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por todos os estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, 15 anos a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.